Olá a todos, boa tarde, boa noite, aqui é a Rinco. Oi pessoal, vocês estão se divertindo com as cartas? Cartas de troca. Você pode colecionar cartas de troca, pode jogar batalhas com elas, acho que existem várias formas de se divertir, mas eu principalmente gosto de colecionar cartas de Pokémon. É isso. Existe um aplicativo super prático para gerenciar a coleção. Neste vídeo eu gostaria de apresentar esse aplicativo para vocês. É este aqui. O aplicativo de gerenciamento de cartas e se chama MyCarLinks. Fiquei muito feliz porque recebi a proposta para apresentar esse aplicativo, mas na verdade eu já usava o MyCarLinks normalmente antes disso. Então quando recebi essa proposta fiquei super animada. Hoje quero apresentar esse aplicativo para vocês. O MyCarLinks não serve só para cartas de Pokémon, mas também para gerenciar e organizar várias outras cartas de troca. Você pode baixar gratuitamente. O aplicativo funciona assim. Você pode registrar as cartas que possui dessa forma. O aplicativo permite registrar cartas ou caixas e visualizar a lista completa de cartas cadastradas. Você pode verificar tudo de uma vez e ver o valor de mercado de cada carta exibido em um gráfico. É um aplicativo que permite conferir o valor do seu patrimônio em cartas, só para constar. Você pode registrar cartas avulsas, boxes, pacote avaliado e também itens avaliados. Dessa vez, vamos realmente usar o MyCarLinks. Vou usar o aplicativo, registrar e mostrar para vocês como usar e também compartilhar a minha forma de aproveitar. Então vamos lá, certo? Agora vamos para o MyCarLinks. Vou realmente mexer e ver junto com vocês. Esta é a tela inicial e no canto superior esquerdo tem cartas de Pokémon. Além disso tem One Piece, Duel Masters, Yu-Gi-Oh!, Weiss Schwarz, Holocards. Vários tipos de cartas estão cadastradas aqui. Primeiro, vários tipos de cartas de troca são suportados. Agora vamos ver as cartas de Pokémon. Ao clicar, surge a opção Black e White. Como o lançamento da edição mais recente acabou de acontecer, as cartas dessa edição já estão todas cadastradas assim. Por exemplo, desta vez, Reshiram Hara. Vamos clicar aqui. Quando você faz isso, aparecem a imagem real da carta, o número da carta, a raridade, o tipo, o pacote de inclusão, a data de lançamento e os detalhes, tudo listado. E também mostra o valor atual de mercado. Junto com o valor, aparecem os preços de mais ou menos 6 de junho até agora, que é por volta de 18 de junho. O valor de mercado desse período é exibido em um gráfico, facilitando a visualização. Dá para entender rapidamente a tendência do valor de mercado e outras funções similares. Por exemplo, aparecem cartas com o mesmo nome do Reshiram ou cartas que estão incluídas no White Flare, junto com essa carta. Tudo mostrado com imagens lado a lado. Então, só de clicar em uma carta, você já consegue ver várias informações de uma vez, o que torna o aplicativo muito prático. Tem também esses sinais de mais e menos, sabe? Por exemplo, se você tirou uma carta rara de Shiramo no White Flare dessa vez, ou se conseguiu um Buffalon A, é só ir clicando no mais assim e ir adicionando, que você consegue registrar as cartas que possui. E depois? Assim, quando você quiser revisar depois, também pode verificar rapidamente quais cartas você possui. Certo, então agora eu vou começar a registrar na MyCarLinks a coleção que estou realmente juntando. A coleção na qual eu mais me dedico, como vocês sabem, são as cartas Shiny, né? Vocês não esqueceram, né? Eu foco principalmente em colecionar cartas Shiny. E agora aqui, né, eu tenho 2 fichários aqui. Este é o fichário exclusivo para as cartas Shiny. As cartas Shiny foram lançadas desde as edições antigas até as atuais, então já foram lançadas várias cartas Shiny ao longo do tempo. Tem bastante carta, viu? Desse jeito, com coleções como Ultra Shiny e Shiny Star, o número de cartas aumentou bastante, né? Tem realmente muitas cartas. Então, vou registrar tudo isso no MyCarLinks para mostrar para vocês quais cartas existem, mas também para ver quanto elas valem, porque as cartas Shiny costumam ter um valor considerável. Tem cartas bem caras e também uma quantidade grande delas, então acho que vai ser um resultado interessante. Por isso, vou registrar minha coleção de cartas Shiny desta vez. E, enquanto faço o cadastro, quero falar um pouco mais sobre esse aplicativo. Ele é divertido porque mostra o valor das cartas e as variações de preço, mas para quem coleciona há muito tempo como eu, a quantidade de cartas que a gente tem vai ficando enorme. Aí muitas vezes eu esqueço quais cartas eu já tenho ou quantas de cada uma eu possuo. Já aconteceu várias vezes de eu ir numa loja de cartas, achar que não tenho uma carta, comprar e quando chego em casa
percebo que ela já estava guardada. Então, esse aplicativo é muito útil para gerenciar a coleção. Eu também acho que o que mais gosto, ou melhor, o que mais combina com meus valores é isso. A função que eu mais gosto é justamente essa de coleção. O que ela faz é agrupar as cartas por tipo de coleção. E aí você consegue ver quantas cartas de cada grupo você já tem. Quando eu coleciono cartas de Pokémon, eu sempre estabeleço um objetivo para minha coleção. Muitas vezes, os espectadores me perguntam: que tipo de coleção é melhor fazer? E como eu disse antes, eu costumo responder que o melhor é fazer uma coleção com um objetivo bem definido. Por exemplo, a coleção de cartas Pokémon brilhantes que mencionei antes é bem difícil de completar, mas pelo menos já se sabe exatamente quantas cartas existem para completar a coleção até o momento. Existe também a diversão de tentar colecionar infinitamente o mesmo Pokémon de ontem, mas por ser algo sem fim, pode ser um pouco difícil para iniciantes na coleção. A dificuldade realmente vai variar dependendo do que você está tentando colecionar. Acho que ter um objetivo ou uma meta ajuda a manter a motivação. Eu acho que é importante, sabe? E quando você vai definir esse tipo de meta, essa função de coleção é muito útil. Além disso, várias pessoas registram suas coleções e outras pessoas podem vê-las. Você pode olhar as coleções que outras pessoas criaram e pensar: ah, que legal, talvez eu também queira tentar isso. Tem muitas ideias assim, então acho que vale a pena usar como referência. E se você registrar as cartas que possui, quando olhar uma coleção feita por outra pessoa, vai aparecer quantas cartas daquela coleção você já tem. Assim depois você pode encontrar coleções que acha interessantes e pensar em tentar também, o que é um ponto divertido. Para cada carta, o valor diário aparece em um gráfico, então é legal porque dá para ter uma noção de quando uma carta que você não tem começa a baixar de preço, por exemplo. Além disso, isso é uma opinião minha, mas o que eu acho mais divertido em colecionar é o processo de ir juntando as cartas e a sensação de realização quando você completa a coleção. São essas duas coisas. Por isso acho legal quando não é fácil demais de juntar, mas também não é algo absurdamente caro, sabe? Algo que, se você se esforçar, parece possível de conseguir. Algo com certo grau de dificuldade. Ao desafiar uma coleção, você pode aproveitar o processo de juntar as cartas e a sensação de realização. Espero que você encontre e se divirta com esse tipo de coleção através deste aplicativo. Eu sei que algumas pessoas podem pensar coisas como o valor das cartas, ou não fale que cartas são um investimento. E realmente, como ferramenta de gestão de ativos, pode ser útil, mas como eu disse antes, é uma ferramenta ótima para aproveitar sua coleção. O Myka Links é gratuito, então se alguém ouviu o que a Rineko disse e achou interessante, eu ficaria muito feliz se você experimentasse também. Bom, eu já tinha me cadastrado, mas como tenho muitas cartas de Pokémon de cores diferentes, não consigo terminar de cadastrar tudo, então quero dar um salto até a conclusão do cadastro. Bom, acabou passando para o dia seguinte, mas desta vez eu fui cadastrando, uma a uma, minha coleção de cartas de Pokémon Shiny no Myka Links. Consegui cadastrar, sabe? Como eram muitas cartas, foi bem trabalhoso, mas consegui cadastrar todas mesmo assim. Acho que quem coleciona, os outros colecionadores vão entender, mas eu mesma estou juntando. Compro as cartas, coloco elas de novo nos sleeves e organizo na minha coleção especial. Fico pensando em que ordem vou colocar cada uma no fichário, uma por uma. Organizar as cartas no fichário é muito divertido, sabe? Dessa vez, com a mesma sensação, consegui registrar minha coleção de cartas brilhantes no Myka Links. Então, agora vou mostrar para vocês como registrei minhas cartas, uma por uma, procurando e cadastrando cada uma na seção da minha coleção de cartas brilhantes, do jeito que eu escolhi. Assim, posso ver tudo depois e conferir quantas tenho. Então, enquanto mostro essa tela, quero anunciar para vocês quantas cartas brilhantes de Pokémon eu tenho na minha coleção. Rinco, muito legal! De um total de 546 cartas, são 543. Restam apenas 3 cartas para obter as versões de cores diferentes. Chegamos ao ponto em que podemos completar a coleção. Desta vez, registrei apenas as cartas de cor diferente da versão japonesa. Existem cartas de cor diferente das versões estrangeiras que têm ilustrações que não existem no Japão, e eu também coleciono todas essas.
Dessa vez, sem incluir essas, registrei apenas a coleção da versão japonesa. Eu tenho algumas coisas que gostaria de falar, mas vou deixar para falar sobre a coleção depois. Agora, quero anunciar o valor total do preço médio. Sim, o que estou olhando agora é a página da coleção. Acho que vocês estão vendo agora as cartas Shiny passando em sequência, e aqui do lado direito tem um lugar chamado Minhas Cartas. Se eu clicar aqui, aparece o valor. Então, vamos clicar em Minhas Cartas e conferir juntos o valor total da coleção Shiny da Rinko. Foi um total de 15.751.090 ienes. Eu já esperava que fosse ficar um pouco caro, mas foi muito mais do que eu imaginava. Fiquei tão surpresa com o valor que achei que meus olhos iam saltar. 15.751.000 ienes. Fiquei chocada, mas na verdade não foi esse o valor que eu gastei para montar essa coleção agora, felizmente. A bolha dos cards de Pokémon fez com que os cards de Pokémon ficassem mais caros. É uma coleção que eu fui juntando aos poucos, comprando devagarzinho desde antigamente, sempre que dava. Naquela época, eu consegui juntar as cartas por um preço bem mais baixo do que o valor atual de mercado. Por isso, consegui fazer essa coleção. Mas, para quem quer começar agora a colecionar cartas Pokémon brilhantes, o valor ficou absurdamente alto. Aliás, agora estou olhando uma página chamada Meu Card, e esse valor total de ativos é referente ao preço dessas 543 cartas. O interessante é que as cartas cadastradas também são organizadas para você. Na lista de Pokémon são 543 cartas, e dessas, 540 são de Pokémon mesmo. O valor disso são 2 cartas de suporte de Pokémon e uma carta de item de Pokémon. Eles separaram direitinho por tipo assim. Por exemplo, dessas 2 cartas de suporte de Pokémon, uma é da Shinona, com Garchomp e Lucario atrás dela. Esses 2 Pokémon atrás da Shinona são Shiny, então eles estão registrados assim. O item de Pokémon é o Soul Link do Gyarados, né? Ele aparece como Gyarados Shiny vermelho, então também estou colecionando isso. Acho interessante como eles fazem essa separação. Além disso, é legal ver como o valor de mercado muda durante esse período. No gráfico, está mostrado na parte do portfólio desse jeito. Acho divertido ver essas coisas também, mas de qualquer forma, acabou ficando um valor absurdo. Fiquei super surpresa! Só para complementar, essa coleção que registrei agora está toda sem abrir e avaliada como itens em ótimo estado. Basicamente, eu costumo colecionar apenas itens em bom estado, então calculei como se fossem todos itens de qualidade. Mas, especialmente quando se trata de cartas de alto valor, a avaliação de ótimo estado fica muito mais rigorosa, então acho que o valor real pode acabar sendo um pouco menor do que o que eu anunciei, mas pelo menos considerei como se fossem itens em ótimo estado. Do valor se tornar. Acho que não precisamos pensar tão profundamente sobre essa parte, sabe? Acho que já falamos sobre isso antes, mas eu queria dar uma olhada no motivo de eu ainda não ter as outras 3 cartas de cores diferentes. Olha só, está marcando 0 e ficou em preto e branco. A primeira é a carta promocional do Koikin Brilhante. Aqui está, Meclinx, 10.380.000 ienes. Está escrito aqui, mas primeiro, essa carta é uma das que eu não tenho. É uma carta que você trocava por pontos no antigo Pokémon Card Fan Club. Primeiro, eu não tenho essa. E depois tem mais 2 aqui. Se você olhar rapidamente, vai ver que elas estão em preto e branco. São essas aqui. Eu não tenho essas 2 cartas promocionais. A SP é um Star Promo e a Umbreon é um Star Promo. Na Mika Lynx, o preço da SP1 é 5.980.000 ienes e da Umbreon é 7.980.000 ienes. Mas essas cartas já estão assim e honestamente já não dá mais para comprar normalmente. Então, em relação a essas 3 cartas, se eu não conseguir pegá-las, minha coleção de versões Shiny nunca vai estar completa. Então eu realmente quero, mas o preço ficou meio irreal, sabe? Pra ser sincera, estou um pouco preocupada. Quando comecei a colecionar não era tão caro assim, então fico pensando que deveria ter comprado naquela época, mas agora acabou ficando desse jeito, com esses preços. Pois é, chegou a esse valor absurdo.
são essas as coleções, mas como o valor é realmente alto, estou gravando isso. Como é perigoso deixar em casa, guardo em um cofre alugado. Eu costumo guardar em lugares diferentes, então quando vou gravar, trago assim. Mas basicamente, não está na minha casa. Então, mesmo que venham, não adianta, porque não está lá. Por favor, não tentem nada, conto com a compreensão de vocês. Bom, é isso. O que acharam do app de gerenciamento de cartões MyCardLinks? Se alguém se interessou ouvindo o que eu falei, é só se cadastrar, pois o aplicativo é gratuito. Espero que aproveitem bastante. No vídeo anterior, não lembro exatamente quando foi, mas eu disse que colecionadores são guerreiros solitários. Acho que foi isso que eu falei, né? Os jogadores, por outro lado, jogam juntos em partidas. Os jogadores têm adversários, mas os colecionadores... Quando você coleciona, compra e faz tudo sozinho, acaba sendo um guerreiro solitário que resolve tudo por conta própria. Mas para esses guerreiros solitários, eu espero que a MyCardLinks possa estar ao lado dessas pessoas. E por fim, nessa vez, a Rinco e a MyCardLinks estamos planejando uma campanha de colaboração. Para mais detalhes, ficarei feliz se vocês puderem conferir nas minhas redes e nas da MyCardLinks. Então é isso. Talvez o vídeo tenha ficado longo, mas espero que tenha sido divertido. Vamos aproveitar a vida de colecionadora. Aqui foi a Rinco. Até mais! Muito obrigada.